Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, amiga linda. Tudo bem? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem, com a graça de Deus. E você? Tudo bem Então tá também. bom. Mais um Boa tarde, podcast. povo lindo de Deus. E hoje nós estamos com 2 convidados de Deus aqui, maravilhoso. Sou grata pela vida deles. A pastora Camila e o pastor Johnny. Gente, eu amo a vida de vocês. Amém. Sabe? Louvado seja Deus. Espelho muito na vida de vocês. Amém. De verdade. E Glória a assim, eu vejo Deus agindo, falando o tempo todo. Né? Amém. Então, gratidão pelo seu sim, pelo nosso convite, né, Tati? É isso. Ter aceitado. Que a gente sabe que a vida é corrida, o tempo tá curto. E vocês aceitaram nosso convite e tá aqui para falar da palavra de Deus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, Amém. graça e paz. Amém. Uma boa tarde para os ouvintes. Eu já estou me segurando para não chorar, porque quando as pessoas falam que a gente expressa Deus, é algo que a gente se alegra, né? É Mas verdade. nós que viemos do mundo, né? Quando as pessoas dizem que vê Deus na gente, a gente se alegra, a gente pensa, poxa, eu tô caminhando certo. É Glória a isso. Deus. Glória a Deus. É muito bom. E só para lembrar vocês, nós Amém. iniciamos, né, uma série de mensagens tremenda, né, amiga? Verdade. Falamos sobre o poder do perdão. Semana passada, né, falamos sobre a vida de Jó. Se você não acompanhou, corre lá, que nós falamos de algo que o Senhor ministrou no nosso coração totalmente diferente, né, amiga? Sobre a vida de Jó e sobre o perdão, né? Que é algo tão importante. É algo que, como nós falamos, a falta do perdão, ela nos mantém num cativeiro, Sim. né? Com certeza. Tanto a pessoa que precisa liberar o perdão, quanto a que precisa receber. Então, é uma via de mão dupla. O perdão, a falta do perdão, ela aprisiona muitas famílias através disso, né? Sim. E eu vejo que hoje nós temos vivido um tempo muito difícil mesmo, de falta de perdão, de falta de amor, né? Famílias aí totalmente destruídas, casamentos destruídos, então cada um leva uma bagagem aí de mágoa, principalmente os filhos, nesse contexto todo. Nós estamos numa época onde o amor está se esfriando, né? Não tem mais empatia, Não. né, pela a outra pessoa. Então, a falta de perdão vai ser mais escassa ainda, né? Sim, é Você verdade. perdoar vai ser cada vez mais escasso, Sim. né? Devido a esse momento que a gente está vivendo, Sim. né? De não ter amor, porque se você coloca no lugar do outro, todos somos falhos. Ninguém é perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Perfeito, o único que eu conheço é Deus, né? Então, se a gente coloca, se eu sou, ele é, o outro é. E, né, e o amor, não tem mais Não. amor, né, pelo outro, aquela empatia. Então, Sim. o perdão vai vir junto, mais escasso, né, amiga? Sim. Verdade. E eu vejo assim, muitas vezes nós nos colocamos, nós no contexto geral, não falo só do cristão não, o ser humano, né? Sim. A gente julga demais, né? A gente julga demais as atitudes da outra pessoa, a gente julga demais o outro, sem olhar para nós. É isso. A Juliane lançou uma canção agora há pouco que eu achei sensacional, né? Ela é Bíblia pura, do começo ao fim da letra, é uma oração. E tem a parte que fala, né, que a gente olha o outro sem ver a trave que está no nosso olho. E isso implica muito pro perdão, porque muitas vezes a gente acha que o outro não é digno do perdão. Só que a gente esquece de olhar que nós também não somos dignos de perdão, principalmente o perdão do Pai. Sim, Né? com certeza. Então, é um tema que vasto para muita conversa, né? Muito bate-papo. Muita conversa. E é algo que precisa ser desbravador. E o perdão, só um gancho aqui, ele muda totalmente a história de uma pessoa. Da pessoa né? e da família. É, da Sim. família. Das gerações Isso, futuras. e ele é assim, eu falo que quando a gente libera o perdão, você se libera para os propósitos que Deus tem já para a sua vida. Sim. Porque elas ficam paradas o propósito de Deus quando você não libera.
Então, para fluir o que Deus já tem, já na sua vida, tem que ser liberado o perdão. E não adianta ser o perdão falso, perdoei. Porque o perdão verdadeiro, como a gente já dissemos, né, amiga? A pessoa, a gente perdoa, não necessariamente ela tem que estar na sua mesa. Mas o lugar, o ambiente que ela tá não pode incomodar mais você. É o verdadeiro perdão. Ela pode estar no mesmo ambiente e ela não te incomoda. Isso. Não te causa dor, né? Não Eu costumo incomoda. dizer que quando você libera perdão sobre algo, aquilo você lembra, você testemunha, mas não te causa mais dor, não te causa desconforto. Às vezes as pessoas pensam que o perdão é uma amnésia. Eu perdoei, então quer dizer que eu nunca mais vou lembrar. Não é E isso. não é. Nós vamos lembrar, porém aquilo não vai doer. É né? isso. E eu queria até falar algo que eu vejo que nos dias de hoje nós deixamos de viver no coletivo para viver no individual. Né? É verdade. Então, assim, eu penso no meu bem-estar, no que é bom para mim, Sim. né? E mesmo dentro das famílias, eu vejo que a Sim. tolerância, ela tem diminuído muito, né? Brigas por coisas banais, é o que eu sempre digo, assim, cada um tem um jeito, tem uma postura, Sim. cada um tem um posicionamento. Desde que não aflija os princípios de Deus, Sim. nós temos que aprender a conviver e a respeitar. Porque cada um é único e o Pai ama a todos e o Sim. Pai quer acolher a todos, né? Então nós precisamos desse convívio. E eu já soube que a pastora tem aí uma história, um testemunho tremendo de perdão, não é? Sim. Então, fala um pouquinho, nos conta sobre o seu testemunho, o Sim. testemunho da família, né? Porque Sim. isso engloba, como a gente disse, não afeta só ele, afeta a família toda, né? Com certeza. Então, eu fui um filho que eu não tive pai, né? Meu pai não estava presente, nunca esteve presente. Tive pai, mas ele nunca esteve próximo, acompanhando, fazendo o que um pai deve fazer para um filho, né? Levar na escola, prover, cuidar, proteger, né? E eu cresci no meio de mulheres. Eu fui criado com tia, com avó. Coitado dele, Com né? Já mãe. não vamos deixar um... Mais ou menos, porque Com também, Porque a mulher, no ó... caso dele, foi bem, Sim. bem mimado, né? E louvado seja Deus porque eu tive uma ótima criação. Fui muito bem cuidado, muito bem instruído. É Deus que colocou ela, Foi. Caminhar. Eu cresci numa família de católicos não praticantes, então quer dizer que nós éramos ímpios, né? Porém, eu sempre fui bem cuidado. Só que você cresce, você é um ser humano que o ser humano ele foi criado para ter um pai e para ter uma mãe. Cria-se uma lacuna, né? Sim. A paternidade faz falta, Faz né? falta. E hoje, só fazendo um adendo nisso, né? Se as pessoas tivessem noção o quanto isso é nocivo para a vida de uma criança, Sim. eu acho que os casais repensariam muito, ao Sim. invés de jogar tudo pro alto, né? Não estou aqui contextualizando, cada um tem uma história, mas a própria palavra diz que o divórcio não é de Deus, né? Ele traz feridas e marcas muito Sim, profundas. E só o Senhor Só. para curar. E mesmo que, porque geralmente o filho acaba em uma separação, é muito difícil o filho ficar pro pai. Geralmente é a mãe que assume e vira super mãe, Isso. né? Que tem que dar conta da casa, dos filhos, da criação. E tem Sim. mulheres que fazem isso muito bem. Nós estamos aqui. Porém, a lacuna fica. Faz falta. Fica, com certeza. E eu não tive esse presente, o presente de um pai. A presença de um pai, melhor dizendo. E você começa a crescer, você já começa a sentir. Por quê? Os amigos gostam de futebol, você não gosta. Os amigos torcem para algum time e você não torce para nada. Você começa a ter 18, 19 anos, você não tem uma profissão porque não tem ninguém perto para te estimular, para te incentivar. Te inspirar, né? Isso. Eu fui ter profissão com mais de 25 anos de idade. Fui me tornar um profissional. E vivi a vida. Cresci. E aí eu conheci a minha esposa, a Camila. Nós namoramos, nos casamos e aprendi a tocar a vida sem ter um pai presente. Pois bem,
Passados-se alguns anos, O seu pai não procurava? Não. Nada? Eu não tinha contato, nada. E passado alguns anos, ele entrou em contato, que ele estava trabalhando com um amigo meu, e esse amigo meu falou que morava no bairro que eu morava, perguntou de mim, eu nascido e criado naquele bairro, e nós conseguimos o contato, eu liguei para ele, né? Foi no final de ano, eu liguei para ele, e ele fez 2 visitas, né, amor? Falei para minha esposa, né? Falei, amor, meu pai tá me procurando, o que você acha? Não, entre em contato, vai lá, né? Estimulou, né, esse reencontro. Ele foi até a minha casa, nos conheceu, né? Conheceu a nossa vida, levei ele no culto, falei do amor de Cristo para ele foi no culto, porém ele perdeu o contato novamente, sumiu. E aí, passado-se algum tempo, minha esposa ficou grávida, né, amor? Sim. Você ficou grávida, Camila ficou grávida, eu falei assim, agora é um porquê de eu tentar reaproximar De ele. novo, né? Peguei o telefone, liguei para ele, falei, tem uma novidade para te contar, mas eu quero contar pessoalmente. Você não vem aqui? Ele, eu vou. Só que ele não foi. E perdemos o contato novamente. Pois bem, passado-se algum tempo... Passaram-se mais anos, de 8 anos. Passaram anos, verdade, bem lembrado, amor, bem lembrado. Mais de 8 anos. Passados-se mais de 8 anos, lembro até hoje, nós estávamos num sábado andando de carro, minha esposa falou, amor, tem uma menina aqui perguntando se eu te conheço. Uma menina pelo bate-papo do Facebook. Isso. Perguntando se ela me conhecia. Falei, vê aí o que está acontecendo, do que se trata, né? Era uma enteada do meu pai, falando que ele estava internado no hospital em estado paliativo. Sim. E os médicos já o haviam desenganado. Porém, ele falou o quê? Que ele não morria enquanto não fosse lá fazer uma visita para ele. Aí a Camila pegou contato, tudo, trocamos o telefone, né? Você mandou, eu peguei o WhatsApp dela, né? Pegou o WhatsApp, mais fácil da gente conversar. Conversamos tudo. Aí peguei o número do quarto. Falei, não, eu vou lá visitar ele sim. Aí entra a pausa do tópico, né, do podcast, perdão. Aí você tem que esquecer, né? O desprezo, esquecer que você demorou para ter uma profissão, esquecer que você não gosta de futebol. É verdade. Johnny, e assim, a mente vira um turbilhão, né? Por mais que a gente tenha, ou não, para você virou esse turbilhão, ou não, para você foi mais fácil porque você queria essa reaproximação. Como porque tem pessoas que se esquiva, que cria uma barreira e aí não quer mais se dar a oportunidade nem de liberar esse perdão. Sim. E tem pessoas que não, que já de pronto estão com o coração já limpo. Sim. Qual foi a sua postura? Então, Patrícia, foi assim. Quando eu recebi essa informação no meio de um trânsito, eu respirei fundo, a Camila passou a informação para mim, nós paramos, nem lembro onde a gente estava, eu parei para mim processar a informação, peraí. E não adianta a gente falar, não, estava com o coração aberto, eu fui lá. Não é simples. Não é fácil, né? Se perdão fosse algo simples, nós estaríamos aqui nessa noite discutindo sobre isso. É verdade. Abordando sobre isso. Mas é uma decisão. É uma decisão. Mas até você decidir... tem um conflito ali, turbilhão, uma guerra ali, essa né? E várias emoções, né? Aí veio Gálatas dentro de mim, a luta da carne contra o espírito. É isso. A carne deixa pra lá, nunca ligou pra você, agora que tá morrendo, quer? O espírito vai lá, libera o perdão. Né? Enfim, o espírito venceu. Glória a Deus. O espírito venceu. Eu consegui, marcar um dia, peguei o número do quarto, tudo, e fui lá fazer essa visita. Só que essa visita não foi como eu programava. Por quê? Estávamos no final da pandemia. Então, para acessar o hospital, tinha que usar máscara. Né? Sim. Era o uso obrigatório de máscara. Peguei minha Bíblia, falei com minha esposa me incentivou, orei a Deus. E vamos lá para o campo do perdão. E fui lá até o quarto, só que a hora que eu cheguei no quarto dele, eu me assustei, porque ele estava muito magro. Nossa. Ele parece que ele tinha até diminuído de tamanho. Tão diferente, né? Sim, totalmente diferente. Ele já era, né, amor? Já era magrinho. Magrinho, sabe aquela pessoa pequeno, bem mirradinha, sim. né? Só que a hora que eu cheguei lá, Patrícia, irmã Vanessa, me deparei com uma pessoa bem magra,
numa cama, debilitado. Eu entrei, e aí, tudo bem? Só que o que eu estranhei? Que conforme nós começamos a desenvolver um diálogo, eu vi que ele falava coisa com coisa. Já não estava mais na sua plena consciência. Exatamente. Ele falava assuntos normais, daqui a pouco a consciência dele fugia, ele falava coisa com coisa. E no meio dessa conversa, ele falou assim, você acredita? O que o mosquitinho não faz com a gente, né? Eu falei, por que o mosquitinho? Porque o mosquitinho me picou e eu peguei AIDS, por isso que eu tô aqui. Aí eu peguei e assustei. Aí eu tava com a Bíblia na mão, fiquei conversando com ele, ele perguntou pra mim, você é da Universal? Eu falei, não sou da Universal. Ele, porque eu tô esperando uma pessoa muito importante vir me visitar. Conversei mais algumas coisas com ele, falei, quem que você tá esperando vir te visitar? Ele, meu filho, eu tô esperando ele vir me visitar. Eu falei, como é que chama seu filho? Ele, Johnny. Aí eu peguei, olhei bem pra ele e abaixei a máscara. Falei, quem que você acha que eu sou? Aí foi um quebrantamento, né? Começou a chorar, chorou bastante. Falei, sou eu, vim aqui te ver. E aí? Falei, então, agora que eu tô aqui, eu vou melhorar, eu vou sair dessa e eu vou para a igreja. Aí eu vou para a igreja. Vou entregar minha vida para Jesus. Aí eu peguei e entrei. Olha, Deus. Aí eu entrei e falei assim, então, o problema é esse, né? É viver a vida e deixar para resolver tudo na última hora, né? Por que não foi antes? Por que não correu atrás antes, né? Agora você está na mão de Deus. Agora, se Deus tiver misericórdia de você, eu creio que Ele tem, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele teve, né? Porque esperou você ir lá. Né? Ele há de te conceder uma nova chance, né? Mas é muito perigoso deixar para a última hora. Né? Aí eu queria pegar um gancho antes de contar de finalizar esse testemunho, falar para você, ouvinte. É isso. Para vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando, ou até um dia que você vê esse vídeo aleatoriamente. É isso. É perigoso demais deixar tudo para a última hora. É perigoso demais deixar o perdão para a última hora, resolver questões mais mal resolvidas na última hora, resolver pendências na última hora. Por quê? A gente sabe que a nossa vida aqui, ela tem um início, meio e fim. Só que nós somos enganados pelo seguinte, a gente acha que a gente é eterno. E a gente acha que vai dar tempo. Que vai dar tempo, exatamente. E muitas vezes, muitas pessoas não têm esse tempo, não é? Às vezes tem, eu tô com saúde. As pessoas acham que tem o controle de tudo. Não vou morrer tão cedo. Mas o dono da vida, ele que decide. Sim. É ele que decide. Ele que deu, ele soprou a vida. Gente, nunca teve tão em evidência, a vida é um sopro, né? Sim. Hoje a gente está aqui, daqui a alguns minutos a gente não sabe mais. Exatamente. Tantas coisas acontecendo, acidente, até mortes súbitas mesmo, de repente. E agora a gente está num momento também que eu reparo muito nisso, né? Eu reparo muito nessas coisas. Jovens morrendo, né? Sim, muita mortalidade de jovens. Crianças, criança. Né? Então, é isso, a gente não sabe o dia. Antigamente a gente via muito idosos. Daqui a um minuto. Hoje não tem mais idade. Mais. A morte não tem mais idade, não tem nem mais tempo idade. determinado, né? Pode chegar para qualquer pessoa em Então, por isso que a gente tem que vigiar, né? Vigiar mesmo, pegar na palavra, se encher, né? de Deus, porque Ele que vai te ajudar, né, a caminhar e perdoar o mais rápido possível, não guardar. Não é fácil? Não é fácil. Nós sabemos. De forma alguma. Mas não é impossível. É complexo. Né? Mas em Cristo é possível, e se torna até fácil. É verdade. Basta Com você, ele, né? basta você dar o primeiro passo, né? Vai lá, porque Cristo faz o restante. É verdade. É isso. Cristo faz o restante. Aí, voltando, né? Aí eu falei com ele, conversamos, abri uns salmos, li uns salmos para ele. Ele chorou muito demais. Terminando de ler o salmo, eu orei por ele, né? Falei que pedi para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus o assistisse ali. E para finalizar, eu falei, eu vou deixar meu telefone de contato, se precisar de alguma coisa, né? Deixa anotado o meu número aqui. Eu, no meio da minha Bíblia tinha um papel, mas não tinha caneta. Aí abri o armário lá, uma gavetinha, não tinha. Aí eu pedi licença para ele e fui lá falar com a enfermeira, pedi uma caneta. Aí cheguei na enfermeira, falei assim, peço a caneta? Ele pensou, falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Estou visitando o paciente ali do leito e tal, e ele falou para mim
que ele tá com AIDS. É verdade isso daí? Daí eu falei assim, eu não posso falar nada. Isso daí você tem que vir e procurar o médico, porque o médico que você é dele? Eu falei, então, na verdade, eu sou filho dele, mas a gente nunca teve contato, né, tal. Então eu vim ver ele aqui, mas se ele falou, eu achei estranho. Ela falou assim, não, moça, eu não posso falar nada, você tem que vir procurar o médico. Sim. Mas muito bonita essa atitude sua de ter vindo ver ele aqui, ela até me elogiou. E ela falou assim, porém, uma coisa eu falo pra você, se ele falou, Ela deu a resposta sem se se comprometer. comprometer. Eu falei, não, tudo bem, fique em paz. Daí ela pegou e falou assim, moço, pelo amor de Deus, eu perco meu emprego. Eu falei, moço, se depender de mim, você vai aposentar aqui. Não vou falar nada pra ninguém. Mas eu já entendi. Eu te agradeço, peguei a caneta, agradeci ela, eu já te entendi. Ela, que Deus te abençoe, parabéns pela atitude. Viu? Eu fiquei muito contente, sabe? Aí voltei lá, deixei meu telefone de contato, né? Anotei lá, deixei meus telefones de contato, que era o telefone corporativo, que eu fico mais tempo, telefone particular, e me despedi dele. E foi assim, foi algo assim que aconteceu conforme ele falou. Por quê? Passados ali uns 15, 20 dias ele veio a óbito. Nossa, muito rápido, então né? se cumpriu o que ele falou, né? Que ele falou que ele não ia morrer enquanto eu não fosse fazer a visita para ele. E cumpriu. Foi algo que nós vivemos, né, mano? Que a Camila estava comigo também. E o coração ficou em paz, né? Mesmo que ele foi, né? O coração ficou em paz porque se deu os perdão ali, né? Sim. Deu tempo, você liberou. Né? Você liberou, né? E deve ser tão difícil a pessoa carregar isso sem conseguir. Sim. Pensa bem, né? Eu acho que é uma carga... Nossa, eu tinha tudo e não fiz. Isso. Podia ter resolvido antes. Podia ter desfrutado, né? Poderia ter desfrutado. Você vê que às vezes a pessoa não ter a consciência e a decisão, a atitude de o que eu fiz não está certo e eu vou correr atrás. Isso. Né? E isso também tem que ser uma decisão. Sim, de né? mudar a história, né? Mudar a história. Porque assim, passado, passou, né? Verdade. E se a gente ficar remoendo o que nós fizemos e não correr atrás, o prejuízo é maior. E eu falo isso não só para quem fez o dano, mas para quem recebeu o dano, né? Às vezes a pessoa fica tão aprisionada e não se dá o direito de mudar a história e viver, porque o seu pai não quis, mas tem muitos outros casos que às vezes a pessoa quer estar perto, quer rever o tempo perdido e a pessoa ferida não se dá o direito de desfrutar disso por conta da mágoa, porque não esteve presente, porque não foi o provedor, né? E então, assim, se você está nessa situação, cada caso é um caso, nós não estamos aqui para julgar, mas se está tendo a possibilidade de mudar, de desfrutar, né, de mudar a história, se dê, né, se dê essa chance, se dê essa chance de mudar, né? É que nem a gente falou da semana passada, né? 37 capítulos não é bastante? Sim. Eu acho bastante. Sim. Então foi 37 capítulos que Jó ficou preso. 36, se pegar do primeiro até o 37, ele estava no cativeiro, preso nesse sentimento. Após o 37, que ele liberou. Então, olha só o tempo que Jó ficou. 37 capítulos. Então tem muita gente, às vezes está no 42, 50, 60, não sei. Às vezes ficou preso a vida toda. Não deu tempo. Quantos capítulos de vida, né? De anos, né? Que a pessoa está aprisionada. Às vezes se encerra a história e a pessoa está na mesma situação. Mas eu acredito que, assim, o perdão não é uma... A gente fala que não é um sentimento, muitas pessoas, né, acham que tem que sentir. Mas quando nós falamos assim para as pessoas, você precisa perdoar. Mas parece que essa frase não surte o efeito necessário para a pessoa tomar essa decisão. Porque, assim, não é fácil, né? E eu acredito, nós tivemos, assim, várias situações que nós vivemos e esses dias nós estávamos conversando no domingo, né? Sobre o podcast aqui, né? E eu falei, amor, o que acontece?
quando nós estamos naquela situação, fizeram mal para mim, né? E às vezes nós nos enganamos de várias maneiras. Sim. Por exemplo, fizeram mal para mim, eu não merecia, eu tô tranquila, né? Então, assim, o meu coração tá em paz. É mentira. A gente sabe que é mentira. É isso. Nós também tem situações que nós falamos. Ela fez uma escolha. Ela não quis me ofender. São diversas coisas que nos ferem, né? Eu vou falar por mim. Em diversas situações que nós estávamos vivendo, né? Eu cheguei a falar assim pro Dione, só vou avisar uma coisa, se chegar aqui no portão de casa, eu não vou nem atender. Por quê? A ferida dói, Sim. né? E nós somos humanos. Sim. Por mais que nós sejamos servos do Senhor, nós aprendemos na palavra. Pôr em prática não é fácil. Não é fácil, porque nós não somos pessoas 100% espirituais. Não. E a nossa carne, ela grita mais alto, na maioria das vezes, do que o nosso espírito. Né? E geralmente a nossa carne quer justiça. Quer, com certeza, ela quer a justiça própria dela, porque Alimenta coitada o ego, de nós. né? Aham. Alimenta o seu ego, Sim, né? porque aí, isso daí vai validar que nós somos pessoas boas, Sim. né? Que nós jamais faríamos aquilo que fizeram com a gente. Mas também, eu quero destacar assim, que por diversas vezes acontecia, a gente viveu algumas situações que eu falei isso, porém, aconteceu da pessoa chegar no portão da minha casa. Sim. Daquela forma que eu falei, não vou deixar entrar. Só que, glória a Deus, que o Espírito Santo, mesmo que ele tenha escutado a barbaridade que nós falamos, né? Ele não deixa, né? Quando acontece, é tão automático que quando a pessoa chega, vai lá, bate palma. Você abre e você fala, oi, tudo bem? Quer entrar? É isso. Né? É bem isso. Então, nós vivemos, vou contar um outro testemunho, né, que nós vivemos, porque assim, às vezes a gente fala de perdão, mas as pessoas que têm essa ferida, só elas sabem o quanto dói. Sim. Né? Não dá pra mensurar, Não né? dá. Às vezes nós julgamos, fala assim, Sim. você precisa decidir perdoar. Mas, como nós falamos aqui, foi aquela luta. Sim. Assim como o Dione teve essa luta, passa um filme na cabeça, né? Que não teve pai e tudo mais. Então, todo mundo passa por isso. Sim. E é complicado, né? É verdade. Você precisa perdoar. É uma situação assim que eu acho que é só a pessoa que tem que decidir. E eu acho que ela consegue só, ela e Deus. É ela e Deus. E ó, agora eu vou falar de um assunto de perdão que eu acho que é o mais difícil também. Quando você não faz nada, a pessoa que fez e você tem que liberar o perdão sendo que você não fez nada. Sim. E é necessário isso. É necessário. Mesmo que ela te feriu, você não fez nada pra ela. Porque, que nem o caso dele, o pai dele abandonou, ele teve essa atitude. Né? Ele foi a vítima, no caso. Sim. E mesmo assim, ele liberou o perdão. Então, tem pessoas que estão presas numa coisa assim, não, eu tô tranquilo porque eu não fiz nada. E aí, ela tá se enganando, ela mesma. Porque vai ter que liberar. ela não fez nada, mesmo mas Deus, ela tá a gente- ferida. E sabemos que não. Deus E- sabe. E a ferida cria raiz de amargura. E aí que vai Isso que é o crescendo, problema. vai crescendo, né? O negócio, uma coisa tão Vai simples vai crescendo. fermentando, Vai. E você toma E o atitudes perigo em cima tá aí. dessa ferida que você não percebe que é por causa dela. De repente você vê algumas situações com um olhar que se você não tivesse ferido, se você já tivesse liberado aquela pessoa, você não iria olhar daquela Ó, forma. teve uma situação que falaram de mim e eu fiquei assim, não, mas eu não fiz nada, Deus, tu sabe? Não, pelo amor de Deus, né? Não sei o que. Tu sabe que não foi bem assim. E eu fiquei naquilo. Aí teve um dia, Deus falou assim, você vai pedir perdão. Mas como que eu vou pedir perdão que eu não falei nada? Você vai pedir porque foi bem clara a voz, eu preciso continuar a obra na sua vida. Na sua vida. Na minha. Porque o perdão Deus independe falou do que Deus vai fazer na vida a do voz outro. foi forte, foi dentro da igreja. Você vai.
agora, porque eu preciso continuar a obra na sua vida. Amém. Eu falei, E é um bloqueio. Tá bom. Continua, Senhor. Eu fui, peço perdão. Não, eu que tenho que pedir perdão. Não, mas eu tô pedindo perdão de coração. Abraça aqui. Porque eu tenho que continuar. Eu quero continuar o que Deus tem pra mim. Você precisa avançar. Né? E ela falou assim, não, eu que vou te pedir e tá tudo certo. Amém. E aí, a partir daí, eu vi uma virada de chave mesmo na minha vida. Eu vi Deus fazendo além do que eu nem imaginava, entende? Então, pra você ver, né, uma coisa, a gente tá distraído, às vezes distrai num negócio que, é outro. E tem muita gente presa nisso, nessa distração. Tem muita gente presa. Eu sou responsável pelo projeto Som que Cura, né? Eu e mais 3 pessoas ali, mas o projeto se iniciou há 11 anos. E nesses 11 anos, assim, é absurdo. Quando muitas vezes eu já perdi as contas de quantas vezes eu cheguei e pessoas ali no cativeiro, no leito de morte, muitas vezes vegetando, e o Espírito Santo falava: diga para pedir perdão, diga para liberar perdão. Eu imagino. E ali a oração era assim: você soprar no ouvido do enfermo, libera perdão, pede perdão. Enfim, e assim, e você ter notícias, já aconteceu de você falar isso ao ouvido e ali mesmo Deus já recolhia a pessoa. Eu creio. Então, muitas pessoas aprisionadas em cativeiros, até nos hospitais, porque não libera perdão ou porque não pede perdão. E como Deus é lindo, né? muito- Dá oportunidade, né? É impressionante. Se você for para o campo da medicina e até da ciência, doenças psicossomáticas são causadas por falta de perdão. Raiz de amargura. Raiz de amargura provoca câncer. Isso a medicina. Comprova. A medicina verdade. comprova. Então, gente, tão difícil quanto não liberar o perdão é ficar preso nele. Porque você mexe com tudo, né? Sim. Fica aquela raiva da pessoa, ou fica evitando, tem que fazer um trâmite, Evitando não vou lá, ambientes. Gente, Até olha que mudar trabalhão, o olha o rumo. trabalho. É. Pelo amor, né? É libertador, né? É isso que eu quero falar. Eu acho que esse tema, o mais importante de tudo, é o que Deus vai fazer através dessa liberação. Sim. A importância que tem, não é simplesmente um perdão, a importância que tem do projeto de Deus sobre a sua vida, e não a minha, do outro, é sobre a sua vida. Exatamente. Então, a grandeza de liberar para você chegar ao que Deus já programou e projetou para sua vida. Verdade. Então, não é ser egoísta, né? Mas você tem que chegar, entendeu? Você tem que chegar e você precisa liberar para chegar. É como abrir uma porta e você vai ver como fica mais leve. Sim. Como é a paz do Espírito que excede excede todo todo entendimento entendimento. humano, gente. Até porque- É mais ou menos isso. Pegando esse gancho que a irmã Vanessa está dizendo, na nossa natureza é um tabu, é um desafio liberar perdão. Sim. Em Cristo não. Bem, Cristo não. Cristo nos dá força, Cristo nos dá graça. Ele é o maior ensino, o maior exemplo de perdão que Sim, tem. ele é a nossa referência, né? Nós somos Ele fruto perdoou. de perdão. Sim, Nós somos ele fruto perdoou, do perdão. e assim, O Pedro falou, quantas vezes vou perdoar aquele que falou de mim? 7 vezes? Não, 70 vezes. Sabe mas o que eu a vejo? passagem que mais me maravilha, assim, foi quando ele estava ali sendo crucificado, no auge da dor, Gente, no auge da meu rejeição. Faz eu chorar. O Espírito do Pai, olha, eu tô arrepiando. O Espírito do Pai se atirou dele. Sim. Ali ele não era mais Jesus, o homem de Deus, ele era Jesus, o ser humano que estava ali naquela Verdade. cruz. Olha, eu tô arrepiando. E ele teve 2 atos. O primeiro foi perdoar o bandido que estava do lado dele. E o segundo ato, que assim, pra mim é sensacional, não tem como não me emocionar, gente. É verdade. gente. Quando ele vira pro pai, naquele sofrimento, Aquela e diz, dor, né, gente? Pai, perdoa eles. Eu acho Meu que Deus, não tem ato, não tem. Quando a gente olha para esses 2 fatos, não,
o nosso fica Como não pequeno. vamos liberar Muito. perdão diante disso? Não Muito tem como. pequeno. O nosso fica muito pequeno, E que gente. fica, né, o falar mal, ou ter feito isso, Não é ou fazer, nada. não é nada. Isso quebra totalmente, Né? desconstrói Meu Deus. totalmente o nosso egoísmo, o nosso ego, a nossa petulância de dizer, mas eu fui ofendido, mas eu fui maltratado, mas eu fui esquecido. Então, quando a gente memoriza, traz à memória esses dois fatos, né? Um bandido que, imagina, causou totalmente arruaça, nunca condiz com a palavra. Foi perdoado. E nós, aqueles que estavam ali açoitando. Você já parou para imaginar a cena? Pessoas que vivenciaram milagres pedindo a condenação. Pessoas que foram curadas. Pessoas Estando que ali, caminharam com ele. Caminharam para com o verbo da assistir vida. E por a que ele condenação. estava no meio? Porque ele falou, né, do lado do outro, né, que estará no paraíso, né? Porque ele falou, olha, eu errei, eu roubei, né? E ele estará no paraíso comigo, ainda hoje. Então, quer dizer, por que ele estava no meio? Porque ele é o centro. E ele é o centro, com ele é possível. Com ele é possível. Mas Então, eu se ele é o acho- centro, você vai conseguir Você vai- perdoar. Exatamente. Ele é o centro. Então, Mas me né? fala uma coisa. Focar nisso. Exatamente. Quando a gente fala sobre o ato de Jesus naquela cruz perdoando, muitas pessoas podem falar o quê? Mas ele era o Filho de Deus. A gente pode dar um exemplo de uma pessoa que não era o Filho de Deus, que não estava na situação de homem. Estevão. Verdade. Também. Estevão, Deus. ele Sendo era apedrejado. servo de Deus. Sim. Porque Jesus, ele era o Filho de Deus encarnado. Naquele momento, ele era totalmente carne. Tudo bem, mas ele era Jesus. Então, eu tô imaginando quando a gente fala para uma pessoa que não tem certa vivência com o Senhor. Sim. Estevão, ele era um homem igual nós. Igual nós. Sim. Ele estava sendo apedrejado por causa do Senhor. Verdade. E mesmo assim, Ele também quando ele liberou liberou o perdão. perdão, ele viu o céu aberto. Só aberto. Né? Então, assim, gente, nosso tempo está se Nossa, esgotando. maravilhoso. Olha, daria uma vigília aqui. Ô, Daria. glória. Nós vamos marcar outros bate-papos como esse, porque é um assunto muito importante. Sim. Mas você que está ouvindo, para você que chegou esse vídeo, libera tudo que está te aprisionando. Se dê ao prazer de viver um tempo novo, de ser libertador, de libertar a vida de alguém, né? Não caminha na amargura, no ressentimento. Porque cria uma não. raiz. Viva o hoje. E se o hoje está te possibilitando mudar essa história, aproveita. Posso só falar uma coisa? Claro. Sobre o 70 vezes 7, o que eu entendo? São inúmeras vezes que nós devemos perdoar. Eu acredito que nós devemos estar preparados para o perdão. Sim. Há um tempo atrás, nós íamos numa igreja que o nosso pastor ele é advogado. E uma vez ele explicou algo que nunca mais, assim, eu nunca mais esqueci. Que existe dois tipos de perdão. O perdão falado, Vanessa, me perdoe. E existe um perdão que chama perdão tácito. Que É o perdão que não é falado. No linguajar, né, do direito. Né? Então, por exemplo, nós nos estranhamos. Só que foi uma coisa boba. Não sei, né? Às vezes pode ter sido uma coisa mais grave, mas não houve pedido. Mas nós voltamos a conversar. E mesmo não tendo o pedido, ele explicava pra gente que houve um pedido, mas é esse tipo de pedido que a vida segue. Então eu vou dar um exemplo, no casamento. No casamento, a gente libera muito perdão tácito. Sim. Nós brigamos com o nosso marido, né? Muitas vezes eles nem sabem, né, o motivo Às que a vezes gente nós se chateou. vamos esganar Eles ele, foram- mas a banha já passou. Foi trabalhar, a vida seguiu o dia todo. Quando voltou, todo mundo voltou para casa, o marido, você tá ali fazendo comida, o marido pega e fala assim, o que você tá fazendo de janta? Você fala, eu tô fazendo um bife e tal. Perdão tácito. Já foi perdoado Passou. aquela briga, passou. Então assim, o 70 vezes 7 é porque nós precisamos estar preparados. Sim. Por quê? A gente não sabe quando que Deus vai falar assim, ó, tá vendo aquela pessoa? Você precisa liberar perdão? Tá vendo aquilo lá? E a gente precisa. Mesmo que às vezes o nosso coração tá ali, né? Às vezes a gente fala pro Senhor, não, o Senhor viu que ela fez comigo, né? E nós temos vários testemunhos
já teve um caso, né, uma situação que já estava arrastando por anos, né, uma situação com uma pessoa da nossa família, e eu sempre falava assim, pessoa que fez. É assim, né? é assim. Até que um dia o Espírito Santo falou claramente comigo, manda uma mensagem para ela e manda ela vir aqui. Imediatamente eu falei, não, Senhor, não, deixa ela lá, eu tô tranquila. Tá bom, meu coração tá em paz, Senhor. Tudo bem. E ficou. Vai, liga para ela. E aí eu liguei, não atendeu. E a gente tem a petulância de falar assim pro Senhor, tá vendo, Senhor? Eu liguei, ela não atendeu. Então, eu tô mais em paz ainda. E aconteceu isso, e aí um dia o Johnny chegou, falou que tinha encontrado essa pessoa e falou assim, ela passou o contato dela porque mudou. Na hora que ele falou, e eu não tinha contado para ele. Ó, Deus, ó. Eu falei, Senhor, eu entendi. Mandei uma mensagem para aquela pessoa, marquei com ela dela vir em casa. Um dia antes do café, né? Do café não, do dia da pessoa vir, o Senhor falou assim, agora você vai fazer o quê? Você vai montar uma mesa linda e para você esperar ela. Eu falei, aí o Senhor já tá... Demais, né? Não, o Senhor já quer demais, Senhor. Eu não fiz nada, porque a nossa justiça própria grita. Mas foi uma bênção, porque a pessoa não esperava. Entendeu? Porque não foi ela que me procurou. Ela chegou, eu falei assim, olha, senta, eu preparei um café para você. E ela... Eu acho que o amor constrange. O amor constrange. E aí ela... E nos cura. Porque aí depois eu falei assim, eu pedi para você vir aqui porque o Senhor mandou. E até quando? Eu quero te perguntar, até quando? Aí ela chorou, nós oramos, eu orei com ela, né? Nós oramos juntos. E então foi uma situação assim, foi difícil? Não. Foi uma briga, eu e o Senhor ali. Por quê? A nossa justiça própria nos atrapalha. Mas foi libertador. Mas não foi Foi bom? libertador. Por quê? Foi bom, né? Eu sentimento, fiz né? o que o Senhor me pediu. Né? Obediência, né? Envolve isso obediência. Não diz respeito a outra pessoa. Porque a gente tem que pensar em nós. Deus. Obediência, né? O que a pessoa vai fazer com aquele perdão, aí já é problema dela. Mas a gente e Deus tem que estar em paz. Exato. Isso. Gente, foi muita coisa boa hoje aqui. Espero que vocês tenham virado a chave. Olha a oportunidade. E se você tá gostando, compartilha, curte, manda para o maior número de pessoas esse podcast. E sábado que vem tem mais. Amém. Não perca. Verdade, muito bom. Então, perdoa, porque Deus tem que continuar o processo na sua vida. Você tem que chegar. Exatamente. Pensa, seja egoísta, perdoa, de boa, perdoa. E não perde tempo, porque a gente não sabe o dia da manhã, nem um minuto agora. É o perigo verdade. da última hora. Né? Sim, exatamente. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau. Tchau.